Muito boa noite a todos. Nesse instante, iniciamos a 128ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Convido todos os vereadores presentes para que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Devo falar ainda que é sob a proteção de Deus, né? Acabei de esquecendo, mas sob a proteção de Deus estamos iniciando nossos trabalhos. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 127ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª legislatura.
Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2020, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem a 127ª sessão ordinária em sua 17ª legislatura no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Cito a Avenida Presidente Vargas. Com a palavra o vereador Israel. Senhor presidente, nobres pobres, público que nos assiste pelo canal da Câmara, eu peço suspensão da leitura da ata, haja vista que a mesma já foi publicada no site da Câmara. O requerimento apresentado pelo vereador Israel está em votação. Os vereadores que forem desfavoráveis queiram ficar de pé. O requerimento apresentado pelo vereador Israel foi aprovado por unanimidade, ficando assim suspensa a leitura da ata da sessão anterior. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos escritos apresentados pelos nobres vereadores. Requerimento 042 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de vossa excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação. Se a administração municipal pretende conceder auxílio, bonificação aos servidores públicos municipais que estão na linha de frente no combate ao Covid-19. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 042/2020, de propositura do vereador Evair Luiz Rodrigues, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Boa noite à mesa diretora, boa noite nobres pares, boa noite àqueles que nos acompanham pela mídia da Câmara. O presente requerimento se deu ao fato de ter sido procurado por algumas pessoas relacionadas à saúde, de que em outras cidades estão dando uma bonificação para aqueles que estão na zona de risco, né, na linha de frente do Covid-19. Aqui também já houve pedidos do vereador também para que aumentasse a insalubridade para essas pessoas, o que eu acho justo. E a intenção é perguntar se vai ter ou se está sendo feito um estudo de alguma coisa para poder beneficiar esses servidores que estão na zona de risco, aí na zona de frente do Covid-19. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público que nos assistem pelo canal da Câmara. Eu gostaria de pedir autorização ao nobre vereador Evair para que eu pudesse subscrever o requerimento de vossa autoria, haja visto eu ter feito um ofício em meados de abril, no mesmo sentido. Está autorizado. Senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Eu acredito que é pertinente o requerimento, mas eu acho que o Marlan fez um ofício também, o Adenilton fez, o Marlan fez para os servidores, né? Eu fiz referente à Santa Casa por estar por um processo de intervenção, mas os dois foi negado, mas é pertinente o requerimento. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, eu estou com uma lista de requerimentos orais que eu vou fazer hoje, que são exatamente reiterações de ofícios que eu fiz durante que nós estávamos suspensas as sessões e que não foram devidamente respondidos. Embora o Rael tenha falado que a gente mandou os ofícios, mas as respostas não vieram a contento. Então eu acho que um requerimento passando pelo plenário da Câmara, talvez a gente tenha maior sorte aí e eles entendam que devem cumprir a lei e responder o requerimento em tempo hábil. Então, como esse é um dos requerimentos que eu iria fazer oral, eu deixo de fazer oral e solicito a permissão do Evair para assinar de forma conjunta. Permitido. Quem mais? Marcos, Brasília, quem mais? Eu também gostaria também, Está aberto para todos os vereadores assinarem.
Conforme a colocação do vereador proponente, então o requerimento está aberto para assinar em conjunto, todos os vereadores assim que desejarem, então estão autorizados a assinar o requerimento. O requerimento, então, está em votação. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, alguma discussão? Ninguém mais? Então, eu estou colocando o requerimento em votação, como se eu queria verificar se tem algum vereador contrário ao requerimento, à propositura, que queira ficar de pé. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, não havendo mais requerimentos escritos, informo aos nobres vereadores que estão abertos os microfones para os requerimentos orais. Será que ele vai fazer um monte? Ninguém mais? Dando prosseguimento, como não há mais requerimentos escritos e nem orais, nós vamos solicitar, antes da gente entrar no pequeno expediente, onde vamos ler as indicações, eu queria passar a palavra ao vereador Adenilton. Ele tem um projeto que ele propôs, já foi deliberado, e ele solicitou e ele não conseguiu conversar com todo mundo. E eu acho um momento interessante, também não foi feito ainda no projeto, ainda não foi feito, nós não fizemos ainda o parecer, mas ele vai conversar com os vereadores, vai explicar, vai conversar um pouco relacionado ao projeto. Quem sabe possamos colocar em votação na próxima sessão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Bom, o que eu tenho a dizer do projeto de lei 03/2018, de 5 de abril de 2018, é que ele altera o anexo 4 da tabela de comércio eventual ou ambulante. Aqui eu vou ler a tabela como era antiga e como ela é agora. A tabela anterior, a que nós estamos tentando fazer uma revisão dos valores diários, mensais, semestrais e anuais em quantidade de VMRs da tabela dos ambulantes aqui da nossa cidade. Haja vista nós estarmos tentando proteger o nosso comércio local, este que paga impostos, que tem funcionários, pagam aluguéis e contribuem com a nossa cidade através de impostos como ICMS e dentre outros impostos aí. Eu vou falar alguns que são os mais importantes que a gente vê aqui na nossa cidade. Um dos mais importantes que eu vejo é a tabela dos vendedores de bancos, sofás, estofados na avenida, com aqueles caminhões que vêm na cidade, que das últimas vezes vieram com 3 ou 4 caminhões idênticos, para driblar a própria fiscalização. Antes eles se enquadravam na diária de 11 VMRs, que hoje dá R$ 44, R$ 42,50. Nós estamos tentando aumentar para 78 VMRs, que dá em torno de R$ 331. Isso aqui é para proibir o ambulante de vir para a nossa cidade? Infelizmente, nós não podemos proteger a nossa cidade para que eles não venham vender, que é inconstitucional. Mas nós podemos dificultar
para que essas pessoas não venham a Epitácio sabendo que o valor a ser arrecadado pelo município, que eles teriam que pagar, é um valor que para eles não é compensável. Esse é o que a gente está tentando ver com os nobres pares para que a gente possa estar tentando fazer a votação. E nessas discussões que a gente tem tido com os comerciantes, com os ambulantes da cidade, os nobres vereadores, a gente vai fazer alguns ajustes para melhorar, para que a nossa cidade não sinta tanto impacto. Pois os nossos ambulantes municipais, para que não sejam atingidos com essa revisão, eles teriam que fazer o MEI, que é uma taxa mensal de R$50, e que eles estariam garantindo até mesmo o seu plano de seguridade social. Os demais anexos da Lei Complementar 39/2005 não está sendo alterado, que são feiras, taxa de execução de obras, taxa de cemitério, isso continua o mesmo valor que já existia. Essa tabela é mais para conseguir ou para tentar dificultar a entrada desses ambulantes no nosso município. Nós temos aqui também, senhor presidente, aquelas pessoas que vendem goiabas na rua, 8,5 VMR. Hoje nós estamos indo para 15,6 VMR. Esses vendedores ambulantes, tanto os redeiros que vendem as panelas, eles vêm com um caminhão e dentro desses caminhões eles vêm em média a goiaba vem em média, goiaba e abacaxi em 3, 4 pessoas. E os redeiros vêm com 10, 20 pessoas. E quando os fiscais conseguem pegar somente o caminhão, ele cobra de uma pessoa. Então a intenção hoje é cobrar das 10 pessoas que vendem. É isso que a gente vai tentar dificultar. E tentar também conversar com o Poder Executivo para que ele possa melhorar o método de como vai ser cobrado esses valores. Se é através de máquinas de cartões de crédito ou outro tipo de cobrança. Haja vista que sábado e domingo a prefeitura não abre e não tem como fazer a cobrança desses vendedores. Agora deixar a palavra aí às pessoas para a gente estar debatendo e ver quais seriam os pontos que a gente pode modificar e melhorar para a nossa sociedade. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josmael. Senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste pela internet, boa noite a todos. O referente projeto, a sessão passada eu conversei com a Denilton, que a ideia é muito boa, tendo em vista que nós podemos tentar fazer com que esses vendedores ambulantes de outras cidades fiquem receosos ou que não compensem ele estar vindo para o nosso município referente ao recolhimento dessas taxas. Mas, em conjunto a isso, o que me preocupa é que vai atingir também os nossos aqui do nosso município, as pessoas que trabalham com determinados produtos, que fazem um trabalho ambulante, estaria aumentando para eles também. Inclusive o jurídico da Câmara já nos posicionou que nós não poderíamos estar restringindo. Uma pergunta que eu fiz para ele foi se o vendedor ambulante do município, ele tivesse residência fixa no município, poderia ter uma taxa diferenciada desse vendedor ambulante que vem de outra cidade. E ele falou que não tem possibilidade. Diante disso, senhor presidente, eu acho que a gente poderia de repente estudar algumas outras leis de outros municípios, que o que é de bom a gente copia. E se tiver alguma outra possibilidade de restringir ainda mais essa entrada em nosso município e não afetar, consequentemente, o nosso vendedor ambulante. Porque a ideia do vereador Adenilton de abrir a MEI e tudo, então, eu não sei, de repente fica inviável para a pessoa do nosso município abrir, de repente já abriu, teve outras oportunidades, tem um problema na receita, não tem possibilidade de abrir.
E, por exemplo, vamos supor, um vendedor, uma pessoa que vende pão, bolo, produtos da confeitaria. Se você falar que para uma pessoa que vem de fora vender isso aqui e ela recolher 15 VMR, dá em torno de 60 a 70 reais por dia. Para ele pode ser até que compense. Mas aí para o nosso morador aqui, ele teria que recolher ao ano. Aí seria R$171, 171 VMR. Daria em torno de 700 e poucos reais no ano aí. Para a pessoa que está vendendo pão, bolo, eu acho que fica pesado. Então, vereador, assim, é só uma discussão hoje, já faz bastante tempo, já era para a gente até ter discutido anteriormente esse projeto, mas eu ainda ia pedir um tempinho para a gente poder colocar em votação, se a gente tentar incluir nele alguma outra possibilidade de restringir e não afetar o nosso vendedor ambulante do nosso município. Porque eu acho que no momento de dificuldade, como nós estamos passando aí, eu acho que a tendência é até aumentar esse tipo de comércio na cidade pelos nossos munícipes e consequentemente, as pessoas de fora. Então, a ideia é excelente. Nós temos que favorecer o nosso comércio local. Porém, nós vamos atingir essas pessoas que trabalham nesse ramo também. Senhor presidente? Com a palavra o vereador Evair. Eu também achei interessante o projeto de lei do vereador Adenilton, e assim como o Maior nós discutimos essa situação também, principalmente por causa dos nossos, que vão ser... Acaba sendo penalizado algumas pessoas também, não digo nem penalizado, mas vão ter uma dificuldade maior. E hoje, com essa situação da pandemia, é o momento de nós olharmos para o comércio de Presidente Epitácio, para os nossos mesmos, para socorrer o nosso comércio, para socorrer os nossos vendedores, porque além de serem eles empregadores, também são eles, esses vendedores ambulantes, que estão sustentando as suas famílias através dessas vendas que eles fazem, através do trabalho deles. Então, a ideia eu acho válida, e o importante disso tudo é a gente, também nós, a população inteira, tomar consciência de que nós devemos valorizar o nosso comércio. Porque dentro dessa dificuldade, se nós estivermos dividindo com quem está vindo de fora e não com quem está aqui dentro da cidade, o nosso comércio, o nosso pessoal vai começar a ter dificuldades. Graças a Deus agora com essa flexibilização já deu uma melhorada para o comerciante, já deu uma melhorada em vários os sentidos. Ainda não é a forma aí como todos queriam, mas já é um sinal, né, muito bom para o nosso comerciante, né? E é importante a visão do Adenilton, mas nós temos que também ver essa situação principalmente desses mais simples, porque nós podemos fechar as portas e tem várias pessoas que estão saindo agora para vender, para poder dar um sustento para a sua casa. Estão vendendo o produtor rural, algumas outras pessoas estão saindo para vender um pão, fazendo alguma coisa neste momento para criar uma renda, para ajudar dentro das suas casas, porque fora isso, nós tivemos várias pessoas que ficaram desempregadas por causa da diminuição da arrecadação, da diminuição que o comércio teve também, e muitos comerciantes acabaram demitindo algumas pessoas que estavam na experiência, entre outras situações. E essas pessoas estão tentando se virar de todas as formas para poder dar o sustento às suas famílias. Então, eu acho muito importante, mas assim como foi falado com a Adenilton já, vamos discutir, vamos ver para viabilizar a melhor forma de atender todos os parâmetros. Acho importante hoje, volto a frisar, a gente valorizar os nossos, porque são eles que estão dentro da nossa cidade, e nós temos que ter um olhar diferenciado para eles, mesmo que a Constituição ela abra para todos, né, que não pode restringir quem não é do município ou dar uma diferenciação, mas nós temos que ver uma forma que nós podemos não restringir, mas ajudar os nossos aqui de dentro.
Continua livre e aberta a palavra. Aproveitando aí a nossa discussão aqui desse projeto, ele caiu num horário bem difícil, né? Nós estamos aí crise sobre crise, né? Nós bem não saímos de uma crise, nós já encontramos uma outra crise bem maior ainda, né? E nós sabemos que o ambulante que traz o prejuízo para a estância turística não é o vendedor de coxinha, de pastel, de coisa que ele vem trazer, não. O ambulante que traz a maior prejuízo é que a lei não diz qual é. É essas vendas de imóveis, né, fim de semana, feriado, nas horas impróprias, vem deixar o nosso morador em dificuldade, com um monte de conta para pagar, e o comércio nosso que paga os impostos, que paga seus aluguel, fica no prejuízo, né? Mas nós temos que ver os dois lados da moeda, porque se nós temos aí senhoras que hoje formam filho em faculdade, vendendo coxinha em carrinho aí, vendendo, né, que está pagando faculdade de filho, porque o marido está desempregado. Então, quer dizer que é um pessoal que merece o nosso olhar com mais caridade, porque não é fácil. Nós temos todo dia útil está garantido, né? E eles não, eles ainda vão tentar ganhar para sobreviver. Então, é o próprio momento da epidemia, é o próprio momento da dificuldade, da crise, que deixa nós nessa saia justa. Nós queremos melhorar o nosso comércio, nós queremos ajudar o nosso comerciante, nós queremos olhar para ele com todo... que nós defendemos ele de unhas e dentes, porque nós sabemos que ele trabalha, que ele tem o comércio dele ali, tem um monte de encargos sociais. Eu fui comerciante por uns 5 anos, eu sei que todo dia é um boleto para pagar, todo dia que você abre a porta, a pouco chega o rapaz do escritório com uma pastinha debaixo do braço, é mais um boleto, eu sei que é assim. Então, mas vendendo o almoço para comprar a janta, o bem da verdade é essa. Eu encontro esses rapazes na bicicleta vendendo, com essas caixas de isopor, eu fico para morrer de dó, porque não é fácil você juntar de centavo em centavo. Mas nós temos ali um puta de um projeto que queria ajudar muito. Mas não dá para tirar o joio do trigo. Não dá para nós separar. Esse aqui é comerciante forte, esse é comerciante fraco. Não tem jeito, né? Então eu sempre disse desde o começo do meu governo que deveria ter uma placa assim. Ah, mas é inconstitucional. Espera aí um pouquinho, mas se o camarada já vê uma placa que não se pode entrar ambulante nessa cidade, ele já dali faz meia volta e vai embora. Nós não podemos tirar o pão da boca dos nossos também aqui, para proibir uma massa de pessoas maior que tenham condição de vir com 2, 3 caminhão de sofá, de cadeira de vime, de um monte de coisa chique, para vender na nossa cidade, né? Então eu acho que agora é o momento da gente olhar direito, é um projeto e tanto, que eu sempre falei que eu sou a favor, mas eu estou vendo que vai prejudicar o pequeno. E esse pequeno é que já não tem mais com que sobreviver, ele está aí na penumbra, nós temos que estar amparando essa pessoa. E quando a gente baixa uma lei, você tem que cumprir ela. Se for para fazer uma lei para não cumprir, então não faz, né? Porque se não for para cumprir, não dá para fazer só para criar papel, não adianta. Então nós temos que ver aí com carinho que lado que a gente vai pegar aí, e que o momento eu acho que não é propício para isso. Essa é a minha opinião, não sei as demais amigos aí. Os microfones encontram-se abertos para conversação. Senhor presidente. O vereador Adelildo com a palavra novamente. Pelo conhecimento que tenho, inclusive com vários vendedores de salgados nas ruas, de bicicletas, pães, dentre outros que são ambulantes do município, não gostaria de estar falando aqui, mas vou ter que falar, esses já não pagam nem com a taxa que tem hoje. Não alteraria em muita coisa, não. Então nós temos bicicletas aí que não contribuem, que vendem salgados na rua. Nós temos aquelas pessoas que puxam um carrinho na rua, também não pagam. O algodão doce também não paga. Salvo que deu um problema uns 3 anos atrás, que ele tentou adentrar um local que não poderia estar entrando se não pagasse a taxa. Foi quando ele teve que retornar. Então, a realidade do município já é essa, eles já não contribuem. A não ser que algum comerciante faça denúncia. Isso já existe nos valores de 8.
É por isso que eu estou falando. Eu tenho certeza que está acontecendo isso. Então, como está em discussão, eu vou falar que eles não pagam. Então, está acontecendo isso já. Aqui nós estamos para falar a verdade. Infelizmente, vai doer em muita gente, mas aqui é a verdade. E isso aí é o que está acontecendo. Porque nós estamos resguardando o povo que está passando necessidade. Então, esses não são nem ambulantes. As pessoas aí que vendem o salgado nem se enquadram nesse patamar. Mas o que nós podemos fazer um estudo para que esses também possam contribuir é tentar fazer uma tabela paralela, olhando a constitucionalidade dela e manter já o valor que já existe, que também não é barato. Se fosse cobrar hoje, daria R$32 o dia. A gente tem que estudar também isso aí. O tema continua em discussão. Mais alguém? Senhor presidente, Com a palavra o vereador Edson Jardim. o projeto do novo vereador é interessante, legal, como ele citou essas situações que está acontecendo no município aí, e a gente aplicar esse projeto nesse momento vai prejudicar bem mais, né? Porque se realmente está acontecendo isso e os órgãos competentes que deveria tomar as providências aí, né, não tomou nesse momento, eu acho que não seria cabível a gente dar início de tomar agora na situação que nós se encontramos da epidemia, né? Porque é uma situação que seria para fiscalização, tá vendo essa situação que o novo vereador acabou citando, né? E se a gente chegar a votar esse projeto, aí vai abalar mais as estruturas desses moradores de Epitácio que já passa dificuldade. Se realmente não está sendo cobrado, aí já é outro órgão que eu acho, né? Posso estar errado também, né? Deveria ser outro órgão, que nem a fiscalização. Está vendo isso, né? Que dá o significado que a fiscalização, a própria fiscalização, ela está sendo bondosa com o município. Se não está tendo essas cobranças, está sendo bondosa com o município e ajudando a nossa cidade. Então, se nesse momento a gente lançar esse trabalho que é bonito do novo vereador, o projeto, aí vai acabar atrapalhando esses aí que realmente não está sendo cobrado, concordo, entendeu? Mas se tiver que cobrar, eu acho que não é o momento agora, né? Porque se já não vem cobrando lá para trás, aí nessa epidemia a gente vai acabar afundando mais o barco, né? Seria um pouco da minha opinião, e a gente tem que analisar, ver certinho essas situações, porque acho que a própria fiscalização, se está acontecendo esse fato, ela está deixando seguir adiante, ajudando o próprio município, aí, os vendedores, né? Que é uma ajuda, se ela não está cobrando, se não cobrou anterior, agora no momento, se a gente aplicar isso, vai afetar muito, né? Essa é uma opinião que, de repente, se não vai servir, eu não sei, mas é um pouco da minha opinião, né? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Essa taxa de ambulante não é cobrada, a maioria dos que vendem mercadorias nas ruas aqui em Presidente Epitácio, porque a maioria tem um MEI. Quando deu problema também com aquele rapaz, senhor que vende churros na rua, foi conversado com a fiscalização e a fiscalização conversou com ele para ele abrir o MEI. Então ele abriu o MEI, tanto é que ninguém mais pôde impedir com que ele pudesse fazer esse serviço. Então hoje 80% dos que estão aí vendendo, eles pagam o MEI, inclusive para ter o respaldo do INSS, caso venha a sofrer algum acidente e até mesmo para a futura aposentadoria. É por isso que a fiscalização não bate em cima, porque 90% hoje tem um MEI. É isso onde eu falo que
o município, a maioria que vende hoje, que são aposentados, se tiver hoje 2% dos que vendem é muito. Então a maioria que já tem, todos têm o MEI, porque foi orientado para que esses fizessem, para ter o resguardo e o respaldo juridicamente, para não ter problema com a fiscalização. É por isso que a fiscalização não bate tanto no povo de Epitácio, porque eles têm o cadastro no município e eles sabem a maioria que tem ou não. Então, como eles já têm conhecimento da maioria que anda na rua, eles vão ficar batendo em cima. E quando veem que não é da cidade, eles vão e cobram a taxa irrisória, que as pessoas pagam e nem reclamam. É isso que vem acontecendo hoje no município. E quem é de fora não consegue tirar o MEI aqui na cidade, a não ser que ele apresente um monte de documentos de residência, domicílio, dentre outros documentos necessários. Então, o de fora, quando vier, não tem como ter o MEI. Isso é fato. A maioria de Epitácio tem o MEI. Quer queira, quer não, a maioria está pensando hoje, depois da reforma previdenciária, que tem que ter a contribuição, senão lá na frente não vai aposentar. Muito menos ter o auxílio-doença. A palavra continua livre ainda para debater o tema. Ninguém mais? Então eu devo informar que o projeto continua nas comissões aí, onde os vereadores podem, ao longo da semana ou ao longo do mês, propor alguma alteração, emenda, discutir com o vereador proponente e oportunamente a gente possa votar de acordo com a vontade dos vereadores de modo geral. Dando prosseguimento, eu solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores na data de hoje. Indicação 107 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente reparar a pavimentação das quadras 6 a 10 da rua Porto Alegre. Brasilino Olegário Massuco, vereadora proponente. Indicação 108 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente limpar o terreno ao lado do número 1341 da rua Alziro Baltazar. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 109 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente passar máquina motoniveladora no lado ímpar das quadras 35, 36 e 37 da rua Jerônimo Ribeiro. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 110 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente colocar calha no telhado do centro comunitário. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 111 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente limpar a confluência da rua Alziro Baltazar com a rua Aracaju. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 112 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente roçar os terrenos de propriedade da prefeitura no condomínio residencial Roussume. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 113 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente consertar as grades de bueiros localizados no bairro Jardim dos Pioneiros. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 114 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente realizar estudo para a instalação de redutores de velocidade na Avenida José Vicente Júnior, no anel viário. Paulo Antônio Lopes, vereador proponente. Indicação 115 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente passar máquina motoniveladora no fundo do bairro Novo Lar.
Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 116 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determine ao setor competente tapar buraco existente na quadra 22 da rua Miguel Pedro Miguel. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 117 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determine ao setor competente construir um redutor de velocidade na quadra 16 da rua Cuiabá. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 118 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determine ao setor competente denominar o centro de eventos da Orla com o nome da violeira Helena Meirelles. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. Informo os nobres vereadores que as indicações serão enviadas aos respectivos destinatários. Excepcionalmente, eu queria comunicar aos nobres vereadores. Que nessa sessão está aberta a palavra para que vocês possam debater ou indicar ou noticiar sobre assuntos relevantes do nosso município. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josmael. Senhor presidente, nobres pares, boa noite a todos. Sábado, o Caravante da Band FM me ligou que eles estavam reprisando uma entrevista com o Franklin, assessor jurídico da prefeitura, sobre a liberação do comércio e em referência aos restaurantes ramo alimentício que foram abertos. Inclusive ele falou que tentou manter contato com o senhor presidente e não foi possível que o senhor fizesse a entrevista. Eu falei que não falava em nome da Câmara, até mesmo porque quem poderia estar falando é o senhor presidente. Mas o que foi levantado na questão é a possibilidade da abertura de uma exceção no Código de Postura do município, que ela fala que os comércios do ramo alimentício só podem utilizar parte da calçada a partir das 18 horas. E que se houvesse a possibilidade do Executivo Municipal estar alterando isso, que alguns restaurantes pudessem colocar mesa nas calçadas no horário do almoço, porque eles trabalham somente nesse período. E que a gente ia levar para o Executivo, até eu comentei do comitê que o senhor fazia parte. Então, eu não vou nem fiz requerimento nada, porque eu acho que isso aí o Executivo deve estar tomando, de repente, alguma providência nesse sentido. E que se não estiver, que o senhor, como nosso representante e membro do comitê, que estude a possibilidade que no futuro, de repente, retire da pauta. Mas nesse momento seria interessante dar oportunidade para esse ramo de atividade estar exercendo essa comercialização na calçada aí, tendo pelo momento de dificuldade que eles estão passando. Era só isso, senhor presidente. Queria agradecer a sua colocação, nobre vereador, muito importante. A gente vai levar o assunto ao Executivo, ao comitê, e vamos ver, vai estudar as possibilidades. Eu concordo que os donos de bares e restaurantes, eles estão sofrendo bastante, estão com muita dificuldade, né, pois os espaços para vender, para comercializar, está difícil. Mas a gente vai levar a questão ao Executivo, sim, e a gente vai ter resposta para vocês. Continua aberto os microfones para demais assuntos relacionados ao município, e, enfim. Vocês podem trazer sugestões, né? Sei lá, sugestões, algumas coisas que vocês possam trazer sugestões para melhorias para a população, alguma coisa interessante. Senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Adenilton. Hoje eu estive em conversa com o diretor de JBS
qual me posicionou que o projeto está em andamento, está bem adiantado e que com essa pandemia aí prejudicou. Eu perguntei se esse ano instalaria e ele falou que esse ano provavelmente não, que será mais para o ano que vem. E perguntei também a respeito da desossa, que se o governo liberasse as verbas que são de substituição tributária, e o governo até hoje não deu a resposta se vão repassar esse dinheiro. Então, está aguardando aí também o repasse do governo para que pudesse abrir também uma desossa e epitácio. Mas como o governo está difícil abrir mão de tudo hoje, nosso governador Dória, acredito que então nós vamos ficar sem. Infelizmente, o governador está deixando muito a desejar nesses termos para ajudar a nossa população. E uma pergunta, quanto à transportadora, o senhor teve contato lá com eles, que seria imediato também para o ano que vem? Transportadora ainda tem alguns a serem contratados, mas mais tardar aí meados desse mês já deva estar funcionando aqui. É o que ele me passou aqui, do que estavam trabalhando, eles estão trabalhando com 30% somente da quantidade de pessoas lá em São Paulo. Então isso aí está atrasando demais todos os processos que eles já estavam fazendo. Continua livre a palavra, continua aberta para mais informações. Ninguém mais? Ninguém mais? Então eu queria agradecer a presença de todos os vereadores presentes e todos que nos acompanharam pela internet e convidá-los para a próxima sessão ordinária, que será dia 8/6, segunda-feira próxima, às 19 horas, aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigado a todos, uma boa noite, eu declaro a sessão encerrada. Muito obrigado.